Mais palmas para Jesus. Povo de Deus, boa noite a todos. Sintam-se em casa, podem sentar, fique à vontade, bem como você que está em casa. Sua casa é a extensão desse lugar. Obrigado por você estar conectado, recebendo a palavra do Senhor. Que o Santo Deus de Israel encontre um coração aberto e está em nome de Jesus. Que a vida chegue até a sua casa. Amém. Povo de Deus, é tão glorioso cantar, louvar, não é verdade? Eu já senti a presença gloriosa do Espírito Santo aqui, envolvendo. E você sentiu? Gloriosamente o Senhor fala aos nossos corações. Ele quer cada vez mais nos erguer, nos colocar numa posição firme em nossas casas, em nosso trabalho, em todos os lugares que nós formos. É para que a luz do Senhor resplandeça no nosso rosto, aonde nós estivermos, que a graça de Deus seja notada de longe, que a presença do Espírito Santo seja notada por meio da sua vida. Amém, povo de Deus, no seu trabalho, onde você estiver, quando você estiver falando com alguém, quando você estiver viajando, quando você encontra uma pessoa estranha, cumprimenta, as pessoas precisam sentir que de você está saindo, sabe, a presença de Deus inundando aquele lugar. Nós precisamos pedir isso a Deus. Ô Senhor, me enche com a tua presença, para que as pessoas possam sentir que o Senhor está em mim. Eu quero, Pai, ser um vaso em tuas mãos, e onde eu estiver, que a unção seja derramada. Eu quero ser assim, meu Deus. Diga, eu quero ser assim, cheio da tua presença. Ó meu Deus, que todas as pessoas nesta terra possam notar em mim a tua real e gloriosa presença. Amém, povo de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 a 6. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado, e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama, e pela sua morte na cruz, nos livrou dos nossos pecados, e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dadas a glória e o poder para todos sempre. Amém. Povo de Deus, na linguagem mais antiga diz reis e sacerdotes. É para isso que o Senhor Jesus Cristo veio, nos pôr numa posição de reis, reis e rainhas, para que nós possamos reinar na nossa casa, no nosso trabalho, reinar na nossa vida financeira, reinar dentro do nosso eu. Como está a situação das pessoas aqui na terra? Elas têm reinado? Pouco se vê, poucas pessoas estão reinando, tomando posições, decisões pessoais. O que nós temos visto é muitas pessoas dependentes de outras pessoas. Quando as pessoas caem no laço dos vícios, da mentira, e elas não conseguem dominar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Isto quer dizer que elas não conseguem reinar. Porque quando o Senhor fala de reis e sacerdotes, reinar para Deus é reinar para o bem,
é você governar a sua vida para a vida. Governar o seu eu para a vida e não para a morte. Como Deus olhou para a terra e viu que os seres humanos, a criação dele não tinha capacidade de reinar, ele enviou um rei dos reis para nos auxiliar, nos ajudar, nos preparar. Quando a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, ela vos libertará, é justamente disso, te libertar daqueles que te dominam, daqueles que reinam dentro de você, que não são Deus. Veja bem, aqui a grande maioria é pessoa adulta, como você que está me ouvindo agora pela internet. Mas nós sabemos que o espírito do inferno procura jovenzinhos de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, de 16, 17, para reinar dentro deles, porque são jovens. Aqueles de 11 anos, 12 anos são puros. Então o espírito do inferno quer entrar dentro do jovem e reinar dentro dele, fazendo ele ir para os vícios da maconha, da cocaína, da bebida alcoólica, da prostituição. Os espíritos do inferno querem tomar posse do corpo de um jovenzinho que não tem conhecimento da palavra de Deus e reinar dentro dele. E é justamente isto que tem acontecido com a grande maioria das pessoas desta terra. Não exatamente somente nesses vícios, mas em outras coisas. E os corpos, a alma e o espírito da pessoa, que deveria ser livre para que ela reinasse para o bem, ela é reinada por uma força maligna, que leva a pessoa ao sofrimento, traz sofrimento para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a sociedade, porque impera dentro daquela pessoa um rei que não veio de Deus. O Senhor deu sangue na cruz para que nós possamos de fato e de verdade sermos felizes. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso, e se você prestar atenção, se você captar a palavra e o Senhor vai te dar a força, você passará a partir de hoje ser rei e sacerdote do Senhor. Amém? Rei e sacerdote, onde que quem vai determinar é você, lógico que guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando vier uma oferta maligna, você vai ter autoridade para dizer, isto não faz parte da minha vida, porque isso me leva para a morte. Quem reina em mim é o meu Senhor, e Ele me dá poder para recusar as investidas do mal. Amém? Você jovem, desde já, comece a reinar na sua vida para o lado da vida. E então quando você chegar aos 40, você já vai se sentir completamente realizado em todas as áreas nesta terra. Completamente realizado. Por isso nós vamos abrir para entender o que está acontecendo nessa terra, em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 9. Povo de Deus, enquanto que você abre a Bíblia, eu quero lhes falar um pouco sobre esta palavra que você vai ouvir. O povo de Israel queria um rei. Eles tinham Samuel como profeta, e Samuel tinha 2 filhos, e eles eram juízes, mas nem tanto honestos. Tinha desonestidade neles também, e o povo sentiu a necessidade de ter um rei. Analisem bem,
versículo 1 em diante. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece com os outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda a clareza como o rei vai tratá-los. Esse povo estava querendo um rei, eles queriam do jeito deles. Nós sabemos que os filhos de Samuel não estavam andando de acordo com a vontade de Deus, mas nós temos que entender que Deus disse aqui que ele já tinha o abandonado também. Já tinha abandonado a Deus. Meu amigo e minha amiga, quando você abandona a Deus, começa a vir a corrupção. A corrupção do coração. Você já não presta mais atenção na palavra como deveria prestar atenção, você já não está mais ligado, você já não tem mais aquele ânimo de ir ao culto, você já começa a questionar a palavra de Deus. O que aconteceu no reino aqui de Israel é justamente isso: abandonaram a Deus e as coisas começaram a ficar difíceis, começou a entrar os espíritos do inferno, começou a atrapalhar a vida deles, e essas pessoas então viram que isto estava acontecendo e decidiram: nós queremos um rei do jeito que nós queremos. Ao invés de se voltar para Deus como o rei deles, não, nós queremos um rei aqui na terra. Isso existe muito nas religiões. Olha para mim, nas religiões existe assim, sabe como? Eles contratam pastores, se não é de acordo com a vontade deles, manda embora. Esse pastor não prega como nós queremos, vou mandar ele embora, porque nós temos carteira assinada, nós temos os direitos de mandar embora, como um empregado qualquer. Eles não entram na presença de Deus e perguntam: Deus, se foi esta pessoa que o Senhor enviou, então ajude essa pessoa. Eles contratam, na verdade é o seguinte, eles contratam e demitem o pastor, como quiserem. E isso é uma coisa, quando é assim, passou a ser uma religião da terra, já não é uma coisa de Deus. Já não é uma coisa enviada por Deus. Os seres humanos da terra é que decidem: eu quero esse aqui não pregou do jeito que eu quero, não quero ele, eu quero o outro. Existe muito isso, na grande maioria das igrejas. Quem determina o pregador não é Deus, são as pessoas. E aí Deus fala: olha, já que vocês estão pedindo, então fica. E depois começa a vir a corrupção dentro da própria igreja. O que é essa corrupção? Em algumas é financeira, mas essa não faz diferença, porque isso é papel, moeda. A corrupção maior é a corrupção do espírito, com corromper a sua fidelidade a Deus. Os reis que são colocados pelos homens, eles não se importam com a salvação das pessoas. Eles não estão se importando com a salvação das pessoas. Simplesmente eles fazem o papel deles. Pregam a palavra, leem alguns versículos. Agora, se as pessoas vão ser salvas ou não, não faz diferença. Então, a Bíblia muitas vezes é desprezada, porque alguns têm medo de perder o emprego, e em alguns lugares, isso aqui eu tenho que pular, porque se eu falar sobre esse assunto aqui, eu vou ser mandado embora da paróquia. E aí, eu vou viver de quê?
Estava assim a situação do povo de Israel. E Deus falou com Samuel: olha, se eles querem, mas logo avisa logo, vai avisando logo que vai ficar difícil para eles. No capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 17 a 19, Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reúnem-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de família. Então Deus chamou todo o povo e separou e começou a determinar, e ali foi escolhido um rei chamado Saul. Interessante, povo de Deus. O que aconteceu há milênios atrás acontece nos dias de hoje. O nosso rei é esse aqui, ó. A palavra de Deus. É ela que tem que reinar em nossas vidas, não um homem. Quando o ser humano, quando a igreja, quando o ser humano começa a escolher homens para reinar, vai cair. Cai tudo. Então, o povo de Deus, acontece que esse rei até teve algumas vitórias. Certamente, em alguns detalhes, Deus o ajudou muito, por misericórdia do povo. Mas teve um momento que ele tinha que lutar contra os amalequitas, e Deus deu uma ordem para que ele cumprisse. E ele não cumpriu exatamente como Deus queria. A Bíblia diz que ele guardou uns bois gordos. E ele começou a edificar um altar para ele mesmo. E Deus o tirou do reino. Sabe? É o que tem acontecido com as pessoas quando elas querem reinar sozinhas. Porque muitas vezes nós escolhemos um rei como um pastor ou um pregador, e às vezes nós mesmos queremos reinar e não queremos mais ser reinados por Deus. Eu quero fazer de acordo com a minha vontade. Eu quero que seja assim. E aí nós começamos a dispensar os conselhos de Deus e passamos a guardar uns bois gordos, como festas pagãs, culturais, natalinas, Páscoa com suas festas dos seus coelhos que põem ovos. São essas coisas que normalmente nós queremos guardar, esses bois gordos. E começamos a edificar um altar para nós. E começamos a perder o reinado. E quando nós perdemos o reinado, nós perdemos as rédeas da nossa vida. Já não temos mais autoridade espiritual para lutar contra as forças malignas, contra os espíritos que entram na família com drogas, vícios, né? Entra com prostituição, entra com esfriamento do casamento, já não é um casamento mais bom, já é frio, aquela intimidade já não existe mais. Também tem o trato com pais e filhos, já não é mais igual. O espírito do inferno começa a entrar, porque quem nos livra das dificuldades e dos problemas é só Deus. Nós não temos força por nós mesmos para lutar contra as forças malignas. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos ter Deus reinando em nós. Sem Ele, nós estamos perdidos. Então nós precisamos aceitar o Senhor. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso rei, então nós também somos reis. Nós também somos reis, reinamos. Olha, é como se você estivesse num carro, com a mão no volante, pé no acelerador, no freio e na embreagem,
e dirigindo. Na verdade, quem dirige é Ele, nas suas mãos. Mas Ele é tão glorioso e tão amoroso, que Ele permite você sentir a sensação de que é você que está dirigindo. E todas as vezes que você vacila, na hora de virar o volante, escorregou, Ele põe no lugar de novo, aí você lembra: obrigado, Jesus. Se o Senhor não estivesse aqui, agora eu ia capotar o carro, mas o Senhor me guardou mais uma vez. É tão gostoso, e quando você está naquela reta, andando retinho, direitinho, você nem precisa falar obrigado, Jesus. Você sente o gozo da vida. Oh, Jesus, o Senhor me permitiu dirigir a minha vida. Ele deixa você sentir a sensação, Ele deixa você sentir o prazer de receber o seu salário no final do mês, e você conquistar as coisas, comprar as coisas, e você fala: oh Jesus, obrigado pelos presentes que o Senhor me concedeu. Mas quando as pessoas querem reinar sozinhas, elas não têm prazer, porque o inimigo entra na família e tira o prazer. A pessoa pode até comprar um carro, pode até casar, pode viajar até para Paris, fazer muitas coisas, mas não tem prazer. Só dá briga, confusão, ódio, ciúmes. Outro dia um servo do Senhor chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou com um problema. Qual o seu problema? Você não tinha nem bicicleta para andar e agora você tem tanta coisa: casa, carro, casamento, emprego, empresa, você tem tudo. Meu problema é ter as coisas. As coisas estão me dificultando porque algumas pessoas não estão compreendendo, não estão sabendo lidar com as coisas. Às vezes ter dinheiro é um problema, porque as pessoas se perdem com isso. Causa discussão, causa briga, um quer comprar isso, outro quer comprar aquilo, outro quer fazer isso, outro quer fazer aquilo. Não existe a unidade espiritual. Um pensa de um lado, outro pensa de outro. Começou a discussão. Ter dinheiro, então foi problema. Se a família não estiver sendo reinada pelo Senhor Jesus, que é a palavra, logicamente que o espírito do inferno vai entrar, vai atrapalhar a convivência desse povo. Todos precisam estar no Espírito de Deus. A esposa precisa buscar esse rei, o esposo também, os filhos também reinando com Cristo. Mas quando nós queremos reinar sozinhos, temos problemas. Compreende, povo de Deus? Então, nós estamos numa campanha maravilhosa, onde que você fez os seus pedidos, estão aqui, ó. Olha quantas pessoas o Senhor já enviou para participar. Isso daqui, eu tenho certeza que já é seu. E você que está em casa, quiser participar dessa campanha, vem aqui, traga o seu pedido, põe aqui, nós estamos orando. É de graça, ninguém paga nada. Aqui ninguém paga nada. Aqui ninguém é obrigado a ser dizimista. Aqui ninguém é obrigado a ser ofertante. Aqui ninguém paga voto, não paga nada. Se alguém um dia disser que aqui é obrigado a dizimar, está mentindo, viu, gente? Ninguém é obrigado a dizimar aqui não. As pessoas aqui ouvem a palavra, e aí então elas resolvem ter Jesus como seu rei, que é a palavra, e dizem: eu vou fazer o que o meu rei está mandando, entregar a 10ª parte no altar dele. Só isso, mas obrigado aqui ninguém é. Se alguém um dia falar assim: naquela igreja eu não vou porque lá é obrigado a ser dizimista, ele está mentindo. As pessoas dizimam aqui porque elas têm Jesus como seu rei. Só isso. Só isso. Elas não estão reinando, elas estão sendo reinadas pelo Senhor e passam a ser rei e sacerdote, e aquele dinheiro que está na mão dela passa a render, porque o espírito do inferno não consegue entrar, ela reina. Ela diz: o meu dinheiro não é usado para isso, que não traz bênçãos, e nem para isso, é para isso aqui, porque isso aqui glorifica a Deus. Entende o que é dízimo e oferta? Então, povo de Deus, no capítulo 16, o povo sofreu muito, viu, gente? Com o rei que eles escolheram.
o povo sofreu. No capítulo 16, o Senhor veio com misericórdia, e olha, povo de Deus, o Senhor vem com misericórdia nesta noite. Para cá, Ele nos ama, povo de Deus. Esse Deus é de amor. Ele sabe que por muitas vezes nós decidimos reinar sozinhos. Eu fui um deles. Durante muitos anos eu reinei na minha vida e sempre me dei mal. Quando eu pensei que eu ia ser feliz, eu estava triste. No dia que eu passei a ser reinado pelo Senhor Jesus, a minha vida mudou. Veja bem, Deus é misericordioso e traz uma palavra maravilhosa para nós. Capítulo 16, versículo 1. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Pronto, Deus chegou numa situação que diz: chega, eu não quero mais ver esse povo sofrendo. Agora eu escolhi um rei, e vai lá, Samuel, ungir o rei que eu escolhi. Presta atenção. Há 10 anos atrás o Senhor me deu esta oportunidade. O Senhor chegou para mim e disse: olha, Josemar, até quando, Josemar? Ele falou comigo. Você está olhando para mim? Falou comigo, você que está em casa. Ele falou comigo assim: até quando você vai ter pena desse rei que está levando você para o caminho da morte? Até quando você vai ter pena desse rei que impede você de servir a Deus? Essa é uma pergunta que Deus faz para todos nós. Até quando você vai ter pena desse espírito do inferno que continua entrando na sua casa, destruindo sua paz, sua alegria, sua felicidade, destruindo o seu financeiro, destruindo casamentos, destruindo famílias inteiras? Até quando nós vamos ter pena desse espírito do inferno? Homem de Deus, então o que é que eu tenho que fazer? Reagir. 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 Samuel foi enviado à casa de Jessé, e nós sabemos que ali ele ungiu o rei Davi. E Davi, primeiro foi apresentado 7 filhos de Jessé, e ali não tinha mais nenhum para apresentar. Então Samuel perguntou: o senhor não tem mais nenhum filho não? Eu tenho um, é o mais novinho que está lá tomando conta das ovelhas. Traz ele aqui, Samuel disse. Quando chegou, confirmou no coração dele: esse é o rei. Então, não venha me dizer assim: mas pastor, eu sou o menor, eu não tenho condições financeiras, eu não estudei, lá em casa ninguém me ouve, eu sempre fui o menor na escola, na minha rua ninguém nem me nota, no meu trabalho eu sou o pequeno. Isso é para gente maior. Meu irmão, diante de Deus, todos nós somos iguais. É uma decisão que você tem que tomar. Se você disser assim: chega, o meu rei será o Senhor Jesus Cristo, outro não vai reinar em mim, você já é grande. Você já está recebendo a presença gloriosa do Deus vivo em você. Já começa a mudar a história da sua vida. Mas essa é uma decisão que você tem que tomar. Eu quero Jesus como meu rei. E assim como Ele ordenar, eu vou fazer. Jesus Cristo é a palavra. Então, a partir do momento que você tem Jesus como seu rei, você tem a palavra como seu rei, seu Senhor. E aquele que tem a palavra como senhorio, ele começa a reinar na vida dele, porque ele tem um apoio direto do poderoso Deus de Israel. Esse Deus é tão misericordioso que traz mais uma vez a palavra para nós, porque Ele não quer que o inimigo reine na nossa vida. Ele quer reinar, mas nós precisamos nos apresentar a Ele. Compreende? Homem de Deus, o que eu tenho que fazer então? Como que funciona isso?
Eu quero Jesus reinando em mim. O Senhor está falando do Velho Testamento. O Senhor tem base para me mostrar isso no Novo Testamento? Tenho. Querem ver o que precisa ser feito para você ser reinado por Jesus? Presta atenção. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Lá no Novo Testamento, povo de Deus. Hoje é dia de vitória. O Rei dos Reis está chegando na sua vida. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 21. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Evangelho de João, capítulo 2. Jesus chegou ao templo em Jerusalém e olhou para dentro e viu que ali tinha pessoas que trocavam dinheiro, vendiam bois, ovelhas e pombas. Povo de Deus, quem é o templo do Deus vivo hoje aqui na terra? Não somos nós? A palavra é Espírito. O Santo Deus de Israel olha para nós e vê que dentro de nós existem espíritos do inferno vendendo, comprando, negociando, vendendo pombas, trocando dinheiro. Como funciona isso, pastor? Meu irmão, uma pessoa que é reinada pelo espírito do inferno, o espírito do inferno negocia dentro dele. Sabe como? Você quer ser feliz? Vai tomar uns gole, você vai ficar feliz. Ele negociou. Aí a pessoa tem que ir lá fazer a vontade do espírito do inferno para dar 2, 3 gargalhadas. Se quer esquecer do seu sofrimento, vai lá tomar uns goles que rapidinho você vai esquecer. Alguém pergunta: por que você bebe? É para esquecer as mágoas. É muito sofrimento na minha casa. Sofrimento é dentro dele. É tanto sofrimento que eu tenho que esquecer. E tem umas pessoas que não bebem, outras não têm esse vício, graças a Deus, mas se encolhem no seu quarto escuro e vão para a depressão, para a tristeza profunda. Aí procuram um médico, aí tomam remédios bem pesados. Os médicos não têm outra saída, eles precisam passar alguma coisa. E as pessoas ficam meio grogue. Outros vão para as drogas, outros para a prostituição, outros se revoltam, brigam com todas as pessoas, porque elas estão vivendo mal, então elas acham que todas as outras pessoas têm que viver mal também. Então são causadores de problemas, são pessoas irritadas, nervosas, carrancudas, estão sendo reinadas pelas forças do inferno, não pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que decidir. Se você está vivendo muito mal, pensa e veja quem é que está reinando em você. Mas o que tem a ver, pastor, esta palavra que o senhor disse aqui do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 21, onde Jesus viu aquilo tudo e entrou naquele templo e disse: olha, tirem tudo isto aqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Aqui diz que o Senhor Jesus entrou com autoridade. É justamente isso que a palavra de Deus faz. Quando você vem ao culto, você que está me ouvindo pela internet,
A palavra de Deus entra na pessoa, expulsando aqueles que estão negociando um dia de paz para você. Quantas vezes a mamãe dá uma direção para o filho e os filhos cobram: eu faço só se me der isso. Só se me der isso. Esposos e esposas, um chantageando o outro. Isso não deve ser assim. Deve ser tudo regido pelo Espírito Santo de Deus na paz. Então, povo de Deus, por que é que muitas pessoas vêm ao culto, ouvem a palavra de Jesus Cristo, que não é pregada pelos empregados religiosos, mas sim pelos enviados de Deus? Então a palavra entra, mas entra como um chicote, expulsando todo o mal. E tem pessoas que saem tão nervosas e dizem assim: nunca mais eu volto aqui porque eu não quero ouvir essa palavra. Não é aquela pessoa, é o espírito do inferno que não está aguentando a palavra, porque vai ter que sair. Então começa uma guerra. O único que quer te afastar da palavra de Deus é o espírito do inferno, porque se ele sabe que se você permanecer na palavra e andar de acordo com ela, ele vai ter que pegar as malinhas e sair da sua vida, e você vai ter paz. Aí é uma luta. Então em quem confiar? Você precisa acreditar na palavra de Deus. Deixa o Senhor expulsar o mal da sua vida, tirar o engano, tirar essas tradições que foram inventadas pelos homens, para colocar aquilo que é verdadeiro. Essas tradições que não produzem vida, só ilusão. Folclores, costumes, superstições, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. São esses ensinamentos que entraram na vida das pessoas, no templo do Deus vivo que é você, e bagunçaram a vida destas pessoas de tal maneira que elas estão confusas e permitiram outra sabedoria, conhecimento reinar em suas vidas, e esqueceram do rei chamado Santo Deus de Israel. Povo de Deus, isso tudo é muito sério e precisa ser muito avaliado. Versículo 15, mais uma vez. Então ele fez um chicote de cordas, e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. Jesus entra com um chicote, é para nos purificar. Compreende, povo de Deus? É para nos limpar. Permita o Senhor entrar em seu coração. Ele vem com um conhecimento que é verdadeiro. O Senhor Jesus diz que todos os que vieram antes dele, presta atenção, Jesus é a palavra. Todo ensinamento que você recebeu antes daquele que é Jesus, foi chamado pelo Senhor Jesus de ladrão e bandido. Tudo que você tem dentro de você como conhecimento, procura ver se tem na palavra. Se tem, amém. Se não tem, fora, isso não faz mais parte da minha vida. Quando nós entramos na área do batismo, inventaram um batismo de criança, que não está na Bíblia. Está na Bíblia apresentar uma criança no altar. Mas o batismo de João Batista, no qual o próprio Senhor Jesus Cristo se submeteu, chama-se batismo do arrependimento. É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e dissemos assim: a partir de hoje, Senhor Jesus, Tu reinas em mim. É o Senhor que determina, a minha vida está entregue a Ti. Tudo que você, meu amigo e minha amiga, tem como conhecimento na sua terra, na sua casa, em família, tudo que você está fazendo, procura ver se isso tem na Bíblia.
Se tem, glória a Deus. Se não tem, não culpe ninguém por ter ensinado a você, porque quem te ensinou também não sabia. Não olhe para trás acusando ninguém, pelo contrário, olhe para frente e vá com Jesus. Se você pecou por causa destas coisas, arrependa-se, peça perdão ao Senhor e vá na glória de Deus. E se tu, meu irmão e minha irmã, um rei e sacerdote, no qual Ele mesmo prometeu. Amém? Glória a Deus por isso. A palavra é a verdade que vem te libertar. Compreende? Nós temos que reagir. Deus Pai Todo-Poderoso enviou Samuel na casa de Jessé. E ele trouxe aqui hoje a palavra e quer que você passe a reinar. Tem pessoas que um dia falaram assim, olha, cuidado com o chinelo virado na porta da sua casa, hein, porque isso traz maldição. Nem sei o que, vão inventar um monte de coisa. Aí aquela pessoa, meu Deus, é assim? Aí aquela palavra começou a reinar dentro dela. Você já viu um negócio desse? Outro dia eu disse aqui, né, sobre as árvores. Tem um pé chamado comigo, ninguém pode falar. Meu Deus, ninguém pode é com Deus. Aí se colocar esse pé aqui, vai me salvar do olho da inveja. Meu amigo, não vai buscar Jesus Cristo, não. Compreende? São exemplos assim, que eu estou usando de superstição. Então isso reina dentro da pessoa. Quem tem que reinar é Jesus, que é a palavra, meu irmão. Se você está andando de acordo com a palavra, praga nenhuma chegará à sua casa. Amém? Acabou. É Ele que nos defende, é Ele que nos livra das dificuldades, meu amigo e minha amiga. É Ele que faz transformar tudo. Então veja bem, versículo 17. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Esse é o amor de Deus por cada um de nós. Arde como fogo, queima, tanto amor que Ele tem por nós. E todas as terças, todas as quintas e todos os domingos nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor e expulsar de dentro das pessoas os ensinamentos que não são do Senhor, que não estão na Bíblia. Lendo a Bíblia, acompanhando os ensinamentos, buscando a vontade de Deus, o mal tem que sair. Compreende isso? Então, no versículo 18, aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? O povo de Deus, eles questionaram a autoridade de Jesus. Quem é você para entrar aqui no templo e expulsar-nos daqui? Tirar de nós os nossos costumes, tirar de nós as nossas culturas. O Senhor entra aqui e quer tirar essas festas que nós já estamos acompanhando há tantos anos, essas tradições que já nos acompanham há tantos anos, que veio lá do nosso tataravô. Agora você, Jesus de Nazaré, quer entrar aqui e mudar a história da nossa vida desse jeito? Você quer arrancar de nós o conhecimento que nós trouxemos do vovô, da vovó? Quem é você, Jesus? Com que autoridade você chega e faz isso? Questionaram ele. E questionam hoje também. Tem pessoas que dizem assim: nem tudo que está na Bíblia é verdade. Tem gente que fala isso. Nem tudo que está na Bíblia é verdade. Outros dizem: a Bíblia foi escrita pelo homem. Questionam a autoridade de Deus. Eu vou lembrar para mim e para todos nós: todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem saída, meu irmão, Ele já passou na cruz. Então isso nós temos que resolver logo. Veja bem, olha o que Jesus respondeu. Jesus respondeu: derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias. Aí eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos e você disse que vai destruí-lo, ou melhor, vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Olha para mim. Ele disse: derruba esse templo hoje
que eu vou fazer um templo novo em 3 dias. Aí disseram para ele, mas esse templo aqui levou 46 anos para construir. E o senhor quer fazer em 3 dias? Jesus não estava falando de um templo físico. Jesus não está preocupado com tijolo, com lajota, com cimento e areia. Jesus veio dar o sangue, não foi por causa de uma parede dessa não. Jesus veio derramar o sangue por causa de cada um de nós. Porque isso aqui vai ficar na terra. Mas isso daqui, que está aqui dentro, o meu espírito, a minha alma, precisa ser salva para a eternidade com o Pai. Porque se não for para o Pai do céu, vai para onde? Então eu preciso desse rei, Jesus Cristo. Quando ele diz, derruba esse templo, que eu vou construir um novo em 3 dias, meu irmão, derruba esse templo que é você, esses ensinamentos que colocaram em você, essas tradições, essas fantasias, essas coisas que não produzem vida, essas superstições, as crendices, derruba isso tudo, que em 3 dias Jesus vai fazer uma nova pessoa, reinada por Ele, com vida para a eternidade. Derruba, é nós que temos que decidir. Joga isso tudo fora e começa uma vida nova com Deus. Mas não guarda os bois gordos, porque Saul fez isso. Não, isso aqui eu não vou abrir mão não, porque isso aqui também não vai fazer diferença, né? Deus me entende, não tem essa não. Ou você é ou você não é. Tem muita gente aí que quer derrubar o templo, tem muito crente na igreja que desceu as águas e derrubou o templo, mas saiu arrastando uns bois gordos para fora da banheira, da água, dizendo, eu largo tudo, menos isso eu não largo não. Vai cair o reinado. O único reinado que não cai é de Jesus Cristo, porque Ele foi, e sempre será. Amém? Fica com Jesus, entrega a sua vida, derruba esse templo e começa uma nova vida. Por isso, povo de Deus, nós vamos para Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Você compreendeu isso? Ficou claro? O espírito que controla os que desobedecem a Deus. Tem respaldo para tudo aquilo que você ouviu? Quando a pessoa desobedece a Deus, ela está sendo reinada pela força do inferno. A Bíblia diz bem claro, versículo 2: naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Quando você quer reinar sozinho, a Bíblia diz que você já está propenso a receber o castigo de Deus. Não tem saída, não tem jeito. Ou você é ou você não é. Isso é uma decisão pessoal de cada um de nós. Nós temos que decidir. Nós vamos servir o Senhor? Ele vai ser o nosso rei? Olha, se você permitir Ele reinar na sua vida, Ele te faz rei. Porque Ele é rei dos reis. Você vai ser rei na sua casa. Sabe por quê? A palavra do rei tem autoridade, não é verdade? Então na sua casa, quando você falar, a sua palavra vai prevalecer. Você será autoridade na sua casa. Você será autoridade na sua vida. Olha, quantas pessoas
querem largar um vício, mas não conseguem. E vício é uma coisa muito danada. Quando pega uma pessoa, é difícil, viu, gente? Mas é tão difícil de ser livre disso. Ou qualquer outro sentimento. Às vezes uma tradição, né? A pessoa não quer mais fazer aquilo. Eu não quero mais fazer isso, mas eu não consigo, eu não tenho força. Então, meu amigo, você precisa se entregar ao Senhor Jesus, dizendo, tu és o meu rei, a partir de agora o Senhor governa em mim. Ele lhe dará força e autoridade para repreender na sua vida aquilo que te leva para a morte. A partir de então você reina, não faço mais isso. Mesmo que aquilo seja tão tentador, e você está perto de cair em tentação, vem a força do Senhor para que você diga, não vou ficar com isso. Isso não é de Deus. Ele diz que você jamais vai sofrer uma tentação maior do que a força que Ele te dará para vencê-la. Compreende isso? Então você está em paz. Você logo sabe, eu não vou cair. Sabe por quê? Porque o Senhor é a minha força. Ele reina em mim. Olha só. Versículo 4. Como esse Deus é glorioso. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Meu irmão, esse Deus é de amor. Assim como Ele chegou naquele lugar e disse, olha Samuel, até quando vocês vão ter pena desse rei que está aí maltratando vocês? Chega, está na hora de receber o rei que eu vou colocar. E qual é o rei que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso enviou para nós? Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém, povo de Deus. Versículo 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Olha só, o Senhor nos traz a vida para reinarmos com Ele. Com Ele. Compreende isso? É tão glorioso. Olha, se todas as pessoas então abandonam você, ninguém mais quer saber de você, você continua sendo rei. Você não precisa das pessoas para viver. Você tem Deus. Compreende isso? Veja bem. Versículo 7. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Olha o amor que Ele derramou na cruz, gente. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Deus presenteou o povo de Israel com o rei Davi. Deus nos presenteou com Jesus Cristo. Deus nos presenteou com a palavra. Disse, olha, faça o que eu estou falando, mandando, vocês reinarão. Se vocês andarem no meu conselho, se vocês andarem no meu caminho, vocês serão reis e sacerdotes. Ninguém mais vai pisar na cabeça de vocês. Olha o amor que esse Deus tem por nós. Meu amigo, eu sempre falo aqui, eu preciso repetir. Tem pessoas que chegaram ao cúmulo do absurdo de serem tão enganadas pelo diabo, mas tão enganadas a ponto de ir num bruxo, pedir a um bruxo, não sei quem, que ele trouxesse a esposa de volta para sua casa, ou que arrumasse uma namorada ou um marido, uma esposa. Quando a pessoa faz isso, ela já tem aquele espírito do inferno como rei do casamento dele. Aí o diabo vai lá e leva a esposa dele
para o mundo da prostituição e ele reclama: Deus me abandonou. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Deixa Jesus reinar na sua vida. Ele vai pôr a pessoa que vai te fazer feliz e não triste. Amém? Ele vai colocar uma pessoa na sua vida, homem, mulher, que vai ajudar você, que vai envelhecer com você e vai cuidar de você, e não para te trazer aborrecimento. Versículo 9: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez e o que somos agora, em união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Glorioso Rei dos Reis, quantas pessoas enganadas nessa terra, quantas pessoas buscando reis aqui da terra para reinar em suas vidas. Isso também engloba pastores, Pai, porque muitos querem ser pastoreados por homens que falem o que eles querem ouvir, não o que Deus determinou. Infelizmente, muitos homens que estão nos altares acabam se vendendo por um prato de lentilhas e pregam justamente o que as pessoas querem ouvir. Eu também fui assim, Pai. Eu também pensei assim. Pai, dá oportunidade cada vez maior a essa pessoa que está me ouvindo agora. E não a mim, mas ouvindo ao Senhor, Pai. Dela poder ter o Senhor Jesus como seu Rei. E ela poder reinar no mundo celestial contigo, Pai, eternamente. Amém e graças a Deus. Obrigado, Jesus. Nós vamos orar, povo de Deus. Vamos falar com esse Deus, vamos declarar que Ele é o nosso Rei, hoje, amanhã e para todo sempre. Peço aos irmãos que coloquem as mãos no coração, feche os teus olhos e vamos falar com esse Deus. Glorioso Rei dos Reis, amado Deus e amado Pai, santo, 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 santo és tu, Senhor. Louvado és o teu santo nome, Pai. O Senhor é Rei. Os povos tremem, porque o Senhor está no teu trono, Pai, que fica sobre os querubins. A terra estremece, meu Deus. O Senhor é o poderoso de Israel, em Jerusalém o Senhor governa os povos, Pai. E que todos louvem por causa da sua grandeza e porque o Senhor merece o profundo respeito de cada um de nós. O Senhor é Deus e o Senhor é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça, tu a trouxeste ao povo de Israel e trouxe essa justiça hoje na vida desse homem e dessa mulher, lembrando-os que hoje, se tomarem esta decisão, meu Pai, de ter o Senhor como Rei de suas vidas, reinarão hoje, amanhã e para todos sempre no reino espiritual, no mundo celestial. Oh Pai, glorioso Rei dos Reis, esta pessoa está começando a sentir o Senhor adentrando e expulsando todos aqueles que vendem, Pai, trocam e que fazem negócios em suas vidas. Hoje é dia da vitória, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Não permita mais os espíritos do inferno reinarem no corpo e na alma e no espírito desse homem, desta mulher. Que as casas que estão sendo alcançadas agora por esta oração, adentre a tua luz. Ó Rei dos Reis, entra, ó Deus, expulsando todos aqueles que têm atrapalhado estas famílias de viverem em paz, felizes, cheios de vida, como a tua palavra assim o diz. E promete e garante com o sangue do seu Filho Jesus Cristo, Pai. Oh poderoso, glorioso Rei,
vem cada vez mais com teu poder, adentrando em nossos corações, nos fazendo homens e mulheres segundo a tua vontade. Reina, Jesus, reina, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Reina, Pai, reina em nós, hoje, amanhã e para todo sempre. Que a paz esteja estabelecida a partir de agora, na vida desse homem, na vida desta mulher, que todos possam desfrutar da vitória que somente o Senhor pode dar, porque a partir de hoje não será mais um templo, ó Deus, de negócios, mas sim uma casa de oração. Eu te agradeço, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Obrigado, meu Pai.